Mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos ler o texto do sermão, Gênesis, capítulo 2. E versículos 4 a 9. Gênesis 2, 4 a 9. E assim diz a palavra do nosso Deus: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora o foco do sermão será especificamente no versículo 7, dizendo: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra essa tarde. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro capítulo de Gênesis, nós, seres humanos, nós chegamos na cena como o clímax da obra criativa do nosso Deus. Só foi depois da criação do primeiro homem, da primeira mulher, que o Criador poderia avaliar o trabalho que ele fez e declarar que foi muito bom. Deus criou o homem e lhe deu uma bênção especial. Ele nos colocou numa posição única sobre toda a sua criação. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então, Gênesis capítulo 1 nos mostra a nossa posição na criação, distinto de qualquer outra coisa criada, numa posição de autoridade, nesse lugar que nós temos, lugar de honra, superior em todos os sentidos a todos os outros seres vivos, porque somente nós somos criados à imagem de Deus. Então, o segundo capítulo de Gênesis nos leva ao que às vezes é chamado do segundo relato da criação. E as pessoas que querem negar a realidade da semana da criação, a verdade histórica do relato de Gênesis capítulo 1, o fato de Gênesis 1 descrever eventos reais, em sua cronologia real, no espaço real, no tempo real, muitas vezes essas pessoas tentam criar uma divisão, uma distinção entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Como se esses dois relatos fossem relatos separados, talvez até tomados de fontes diferentes, historicamente. Alguns intérpretes veem contradições entre esses dois relatos, deduzem dessas supostas contradições que não devemos levar a explicação da criação da Bíblia de um modo literalista, como um relato da história real, como pensamos na história hoje. Mas o fato é que esses não são dois relatos distintos ou separados do trabalho criativo de Deus. Eles se encaixam e devem ser lidos como
um relato unificado da criação de todas as coisas. E uma declaração do nosso Senhor Jesus Cristo mostra que isso é verdade. É assim que ele leu Gênesis 1 e Gênesis 2. Então nós temos o exemplo perfeito para seguir. Como ler, como entender esses capítulos. Podemos ler como nosso Senhor, e como ele leu esses primeiros 2 capítulos. Então, como uma obra unida. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, em versículos 6 a 9. Então, nessa passagem, os fariseus vieram a Jesus perguntando sobre o divórcio. Em resposta a essa pergunta, Jesus falou, como ele falou muitas vezes, nas palavras das Escrituras. Então, as pessoas que estavam fazendo as perguntas, eles sabiam muito bem essas mensagens. E Jesus disse, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o que essa passagem diz sobre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2? O fato é que aqui Jesus está citando Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o segundo é de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Jesus, ele faz uma combinação dessas passagens numa única declaração. Ele une os 2 relatos da criação da humanidade. E ele mostra que Gênesis 1 e Gênesis 2 não se opõem ou contradizem um ao outro, mas formam um relato unido do trabalho criativo de Deus no início. Então eles se encaixam. Foram escritos para complementar um ao outro. Então, o que nós temos, obviamente, é um relato em Gênesis 2 que complementa o relato de Gênesis capítulo 1. Um relato que muda o foco de toda a criação para a criação do ser humano. E nós podemos ver isso mais claramente no nome usado para falar sobre Deus, o Criador. No primeiro capítulo, o Criador é simplesmente chamado de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro e ele é o Criador de todas as coisas. Então, é o nome universal de Deus. Mas em Gênesis capítulo 2, desde o primeiro versículo, o Criador é chamado de o Senhor Deus. O Senhor, com todas as letras em maiúsculas, que é a maneira como as traduções traduzem o hebraico Javé. Esse é o nome que ele usa para se revelar em relação com os seres humanos. Então, o nome que ele revelou a Moisés, quando ele disse, eu sou o que eu sou. Javé, o Senhor. Esse nome revela Deus em sua relação com seres humanos, conosco, em suas relações pactuais conosco. Então nós podemos dizer que esse nome é o nome da aliança de Deus. Fala da sua fidelidade, fala da sua natureza imutável, fala da sua justiça em seu trato com seu povo. Assim nós podemos ver, irmãos, já no nome usado para Deus em Gênesis capítulo 2 e versículo 4, depois ao longo de Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, que Gênesis 2 descreve a criação de um ponto de vista diferente do que a descrição de capítulo 1. E o foco está em Deus, em seu relacionamento com a humanidade.
especialmente no versículo 7, nós vemos a grandeza de Deus em comparação com o status do homem. Em Gênesis 1, nós vemos nosso status exaltado sobre toda a criação. Mas aqui, em Gênesis capítulo 2, nós realmente somos trazidos de volta para a terra, porque mostra o outro lado da história da nossa criação. Então, na verdade, estamos numa posição especial, criados à imagem de Deus. E somos governantes da criação. Somos criados à imagem de Deus. Mas não devemos pensar em nós mesmos mais altamente do que deveríamos. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora, nós vemos aqui que nós somos o produto da obra criativa direta de Deus, em primeiro lugar. Então, novamente, nós vemos algo especial sobre a humanidade. Nós somos formados, para assim dizer, diretamente pela mão de Deus. O grande oleiro, o mestre, artista, artesão, ele pegou um pouco do material que ele já havia criado e ele formou esse material, ele formou o primeiro homem. Não sabemos exatamente como Deus fez isso, mas sabemos que o primeiro homem foi criado a partir do pó da terra. Adão e Eva, em outras palavras, não foram o resultado de milhões de anos de evolução, desenvolvimento evolucionário. Não existia pré-adamitas, um tipo de ser humano que existiu antes de Adão, ancestrais sub-humanos do primeiro casal humano. Então, o relato da criação nos diz que Adão e Eva foram os primeiros verdadeiramente humanos. Não foram os últimos em uma longa linha. Uma tipo de criatura que cientistas acreditam ter descoberto no registro fóssil. Apesar do que algumas pessoas gostariam de argumentar, não há indício desse no texto, ou em algum outro lugar na Escritura, de forma alguma. Não há evidência disso, não. E se esta é a maneira em que a evidência científica, assim chamada, é interpretada, nós devemos dizer, conforme em submissão à palavra de Deus, que essa interpretação é completamente errada. Então, há um importante ponto teológico aqui. Ponto antropológico sobre a posição do ser humano. Então, esse versículo nos diz algo muito importante. É algo central sobre os seres humanos e nosso Criador. Mas nunca podemos separar o ponto teológico da Escritura da verdadeira história em que esse ponto histórico se encaixa. Então é a falha fatal de muitos que querem negar a existência do verdadeiro Adão e Eva, e enquanto tentam tirar algum tipo de mensagem teológica do texto. Então, nossa fé é enraizada na história real, no espaço e no tempo. E essa é uma das importantes verdades que torna a nossa religião completamente diferente do que qualquer outra religião ou qualquer outra cosmovisão que existe. Então, não podemos separar a teologia da história, porque no momento em que nós fazemos isso, a unidade das Escrituras se desfaz e nos encontramos em sério perigo. Então, o Senhor Jesus,
Devemos dizer que ele era e ele é o melhor estudioso da Bíblia. Então, aparentemente, ele acreditava que Adão era uma pessoa real. Não apenas algum tipo de símbolo ou algo assim, ou um ser mítico destinado a nos ensinar um princípio. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pareceu acreditar a mesma coisa. Assim, no argumento sobre se Adão realmente existiu ou não, ou se ele realmente era uma criação direta do Deus Todo-Poderoso, eu preferiria ficar no lado de Jesus e nos apóstolos do que com qualquer estudioso bíblico que gostaria que nós imaginássemos o contrário. Mas, irmãos, o que esse relato tem para nos ensinar? O que nós aprendemos sobre nós mesmos nesta passagem? Mais uma vez, nós temos a mais importante de todas as distinções enfatizadas para nós. A distinção entre o Criador e suas criaturas. Nós sabemos que o valor da vida humana é encontrado no fato de que nós somos criados à imagem de Deus. Por isso, toda a vida humana é importante, desde a concepção até a morte natural. Mas com essa verdade em mente, nós sempre lembrando e vivenciando como devemos, lutando pela vida dos não nascidos, dos deficientes, dos idosos, nós somos lembrados do simples fato de que nós não somos Deus. Nós não somos divinos. Não fomos feitos de qualquer tipo de coisa divina. Não somos partes de Deus ou extensões de Deus ou qualquer coisa assim. Nós fomos feitos da substância mais humilde, o pó da terra. Então nós podemos ver isso da seguinte maneira. Nosso Deus, o Criador, ele pegou um punhado de solo, algo que não tem vida em si, ou qualquer coisa que pode levar ao desenvolvimento da vida. Deste solo, ele formou o primeiro ser humano. Então Deus soprou nele o fôlego da vida, de modo que o homem se tornou um ser vivo, uma alma vivente. Então nós devemos nossa existência física ao poderoso trabalho ativo, criativo de Deus. Então todas as maravilhas do corpo humano são o resultado dessa obra de Deus. E nós devemos nossa existência espiritual, não somente a existência física, mas também espiritual, ao próprio fato de que somos seres vivos, corpo e alma, então, criados por Deus. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, totalmente independente e autoexistente. Nós somos suas criaturas dependentes, completamente dependentes, para a existência física, para a existência espiritual, para a vida, para a respiração, para tudo. Então, mais tarde nas Escrituras, essa verdade virá à tona repetidas vezes. Em Jó, capítulo 10, por exemplo, Jó questiona Deus. Mas enquanto ele faz isso, ele reconhece nossas origens humildes. Ele disse: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém, agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. Queres agora reduzir-me a pó? Então ele reconhece a sua origem. Isso significa, irmãos, que nós estamos nas mãos de Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Tudo está sob o controle dele.
O profeta Isaías, ele voltou para esse tema várias vezes nas suas profecias. Isaías capítulo 29, ele repreende o povo de Israel por causa do seu egoísmo. Ele diz: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. E depois, Isaías 64, ele faz essa confissão da nossa dependência completa, absoluta em nosso Criador. Ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Agora encontramos uma das raízes do pecado humano, esquecendo que não somos Deus. Nós imaginamos que nós temos controle sobre nossa própria vida. Nós pensamos em nós mesmos como sendo grandes, como sendo importantes. Nós nos colocamos no trono em vez de Deus. Toda vez que nós deliberadamente pecamos, estamos de fato fazendo a declaração de que nós somos Deus. Que nós tomamos nossas próprias decisões. Que não precisamos prestar atenção ao nosso Criador ou ao que Ele quer de nós. Toda vez que nós desconsideramos nosso Deus, esquecemos o modo como Ele quer que vivamos, as atitudes que Ele quer que tenhamos, do amor que Ele quer que mostremos a Ele e aos nossos próximos. Nós estamos negando o fato de que nós somos o barro, Ele o oleiro, que fomos formados do pó da terra pelo todo-poderoso Criador dos céus e da terra, do universo, que é Ele que tem o direito supremo, a autoridade sobre todo aspecto da nossa vida. Então, quando questionamos a Deus, quando duvidamos a Ele, quando pensamos que nosso intelecto é supremo, que Ele tem que ficar no banco dos réus, em nossa corte de juízo, quando pensamos que podemos discordar de qualquer coisa que Ele faz, nós estamos esquecendo, de fato, ou deliberadamente escolhendo ignorar de onde viemos e a quem devemos nossa existência. Então, irmãos, esse foi o ponto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Ele escreveu, Romanos 9, 20 a 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Criador, nós somos pó. Essa é a extensão da diferença entre Deus e nós. Então, toda a preocupação atual com autoestima, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. Minha vida é valiosa. Sua vida é valiosa, significativa, porque eu sou ser humano, você é ser humano, criado à imagem de Deus. Mas eu sou criatura, formado do pó da terra. Então, totalmente, completamente, absolutamente dependente em Deus. Então, quando nos dizem que nós temos nossa origem no solo, recebemos uma informação crítica com a qual devemos nos avaliar. E essa autoavaliação deve ser muito humilde. Então, nós lemos de Salmo 103,
que Deus também se lembra que nós somos pó. E Ele diz que Ele mostra a misericórdia para conosco. Porque como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que o amam e respeitam, se humilham perante dele, essas são palavras de consolo. Especialmente quando nós estamos lutando com o pecado em nossa vida, ou qualquer um dos resultados do pecado em nossa vida, são palavras verdadeiramente consoladoras. Para todo ser humano, seja crente, ou seja incrédulo, a mensagem da nossa criação do pó é um chamado à humildade perante o nosso Criador. Mas para os filhos de Deus, para aqueles que pertencem a Cristo, que têm esse único consolo na vida e na morte, para aqueles unidos a Cristo pela fé, há um profundo consolo na mensagem de que Deus conhece nossas fraquezas. Ele conhece nossa fragilidade. Ele tem compaixão de nós, como um pai amoroso tem compaixão dos seus filhos quando os filhos lutam e falham e caem. Ele conhece nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele declarou isso a Moisés quando ele revelou a sua glória. Ele disse: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então, irmãos e irmãs, quando nós procuramos servir ao Senhor por sua graça, através da obra do Espírito Santo em nosso coração, Ele nos vê em amor, por amor do seu Filho Jesus Cristo. E esse fato é muito importante para nós entendermos. Os filhos de Deus precisam saber disso para prezar essa verdade. Não é que Deus simplesmente nos aguenta como seus filhos. Não é que Ele realmente quer castigar e até destruir seus filhos rebeldes, mas que Ele não pode por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não é assim. Deus nos conhece intimamente. Ele conhece nossa natureza, nossa estrutura. Ele sabe de onde viemos. Ele sabe o que somos. Ele se lembra que nós somos pó. Então Deus enviou o seu Filho, porque Ele nos amou. O Filho se entregou, Ele sofreu a ira do Pai, a ira que nós merecemos, porque Ele nos amou. Não que nós o amássemos próximo, não, mas que Ele nos amou primeiro, nos escolheu para sermos seus, desde antes da fundação do mundo. Então essa mensagem é uma mensagem de consolo imenso para o povo de Deus. E que motivação maior poderíamos haver para fazer tudo, para servi-lo em todo o coração, em toda a parte da nossa vida. Ele não tinha que fazer nada. Ele não mostra esse mesmo tipo de compaixão para todas as pessoas. Isso é parte da sua vontade soberana. A vontade que não devemos questionar, porque nós somos o barro e Ele é o oleiro. Então, não podemos questionar essa verdade e devemos não questionar essa verdade, mas devemos glorificar a Deus por causa disso. Ele nos adotou como seus filhos.
E agora, porque estamos unidos a Cristo, Ele tem compaixão de nós, Ele se lembra todas essas coisas. E isso é a realidade por causa da obra do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o primeiro Adão, ele fala sobre o segundo Adão. E ele escreve, 1 Coríntios 15, 47 a 49, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, todos nós sabemos onde nós vamos acabar eventualmente, a menos que o Senhor retorne durante a nossa vida. Salomão explicou isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Agora, o mundo não quer pensar nisso. Talvez nós não queremos pensar nisso. Muitas pessoas passam a vida inteira negando essa realidade. Mas a vida vai chegar com certeza ao fim. Nossos corpos serão abaixados no chão. E o processo de desintegração vai começar. Até que não sobre nada além da poeira. O Criador nos formou do pó da terra. E é isso que nossos corpos se tornam uma vez que Deus retira seu espírito, aquele fôlego de vida. E por causa da queda no pecado, é o que acontece com todos os seres humanos. É simplesmente o que merecemos. Mas para aqueles unidos a Cristo pela fé, a história não termina aqui. Morte e desintegração, tornando-se cadáveres sem vida, enterrado em algum cemitério, não será o fim da nossa existência. Quando nós temos fé no segundo Adão, o homem do céu, o Senhor Jesus Cristo, nós somos renovados, feitos novos. Não estamos mais unidos a Adão, o primeiro Adão, no seu pecado, pó e nada mais. Nós somos feitos uma nova criação. Então, como a nova criação, nós sabemos que a morte não é o fim. Então, nosso primeiro pai foi formado do pó da terra. Não surgimos de uma longa, dolorosa luta, sobrevivência dos mais aptos. Ele foi formado pela ação direta e pessoal do Deus Todo-Poderoso. E esse fato, irmãos, deve, em primeiro lugar, nos humilhar, porque mostra nossas origens humildes. Então, mas, ao mesmo tempo, deve nos levar a nos alegrar. Louvar a Deus pela misericórdia, pela graça que Ele mostrou para conosco. E em Cristo nós podemos olhar para frente. Podemos olhar para frente com uma expectativa ansiosa para a glória do futuro. Para a glória que já comece nessa vida. A glória que vai encontrar seu cumprimento na eternidade. Mas sem Cristo, irmãos, nós somos pó e nada mais. A parte dele, para aqueles que se recusam a confiar nele e o servem, não há possibilidade de ser elevado de uma existência meramente terrena nesta vida. Essa vida acabará sem nenhum propósito. E o único futuro é do castigo eterno. A existência eterna como o objeto da justa ira
do nosso Deus. Mas em Cristo, nós somos levantados do pó. E podemos seguir em frente nessa vida com alegria, sabendo que nós somos algo mais do que o pó, para que os nossos corpos vão retornar. Nós podemos avançar, podemos viver essa vida cristã em toda parte, na confiança da futura gloriosa que nosso Deus Criador, nosso Deus Redentor, prometeu a nós. Então, pensando, se essa vida fosse tudo o que existisse, tudo que podemos dizer é que nossos dias são como a relva. Floresceremos como uma flor do campo, mas quando o vento sopra em nós, desaparecemos e seremos esquecidos completamente. Começando como pó, acabando como pó. É isso e nada mais. Mas nós sabemos, irmãos, porque Deus nos disse e podemos ter confiança no que Ele diz. Ele disse, a sua palavra é verdadeira, sua misericórdia é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E assim nós podemos dizer, com o salmista, nas palavras que começam Salmo 103 e as palavras que terminam Salmo 103. Podemos dizer, em sincero e humilde agradecimento, bendize, ó minha alma, o Senhor. Amém.